Há biografias que contam a história de um gênio, e a teoria de tudo conta a história de um homem que desafiou as leis da própria existência. Baseado na vida do físico Stephen Hawking, um dos maiores cientistas da era moderna, o filme de James Marsh é mais do que uma narrativa sobre ciência. É uma reflexão profunda sobre amor, tempo e fragilidade humana. Interpretado magistralmente por Ed Redmayne, em uma atuação que lhe rendeu um Oscar, o Hawking surge como um homem brilhante em Cambridge, cheio de ironia e curiosidades, com um olhar inquieto de quem enxerga o universo não como mistério, mas como promessa. Mas então vem o diagnóstico devastador: esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa que paralisa o corpo pouco a pouco, sem tocar o intelecto. É um corpo condenado com uma mente livre. É nesse contraste que o filme encontra sua força. Nós acompanhamos a deterioração física do Hawking com uma delicadeza quase poética. Cada movimento perdido é compensado por um avanço intelectual. Cada limitação física é uma nova fronteira superada pela mente. Ele não apenas sobrevive à previsão média de 2 anos de vida, ele redefine o próprio conceito de tempo. Mas o coração da história está em Jane, que é interpretada por Felicity Jones, que é a mulher que escolheu ficar, amar e resistir junto. É o amor dela que ancora o gênio ao mundo quando a ciência não basta. A relação entre os dois é tão humana que ultrapassa a biografia e se transforma em espelho. Fala sobre o peso de amar alguém que está desaparecendo aos poucos e sobre a coragem de continuar mesmo quando o amor muda de forma. Um dos momentos mais marcantes do filme acontece já no final, quando Hawking, imóvel, olha para os seus filhos e com o olhar ele diz que a voz já não consegue. E enquanto houver vida, há esperança. A frase não é um lema científico, é uma confissão de fé. Não a fé religiosa, mas a fé na existência, no poder do pensamento, no amor e na capacidade humana de encontrar beleza até mesmo no colapso. A teoria de tudo não é apenas sobre o homem que explicou os buracos negros, é sobre o homem que olhou para o abismo e sorriu, entendeu que o universo, no fim das contas, é uma equação de mistério, perda e amor. Alguns filmes, eles não são feitos para entreter, são feitos para incomodar. Spotlight, Segredos Revelados é um desses. Inspirado em fatos reais, o longa, dirigido por Tom McCarthy, revive a investigação jornalística que expôs um dos maiores escândalos da Igreja Católica: a rede de abusos sexuais cometida por padres e acobertadas por décadas. É um retrato cru do poder da omissão e da coragem de quem escolheu contar a verdade, mesmo quando ela feria estruturas sagradas. A história segue a equipe Spotlight, do jornal The Boston Globe. É um pequeno grupo de repórteres obstinados que, em 2001, começou a juntar as peças de uma denúncia aparentemente isolada. Mas, quanto mais eles cavavam, mais o abismo se abria. Cada documento, cada testemunho, cada silêncio institucional revelava um sistema cuidadosamente construído para proteger criminosos e enterrar vítimas. E o mais chocante não é apenas sobre padres, era sobre uma cidade inteira que preferia não ver. O filme não apela para dramatizações baratas. A força está na simplicidade, nas conversas tensas em redações frias, nos olhares silenciosos de vítimas que revivem traumas e no peso de cada decisão ética. Michael Keaton, Mark Ruffalo e Rachel McAdams dão vida a personagens que representam o jornalismo em seu estado mais puro, aquele que serve à verdade e não ao poder. Há um momento emblemático, quase sem trilha sonora, em que um dos repórteres, após ouvir dezenas de histórias de abuso, percebe que a dimensão do poder é muito maior do que imaginava. Ele respira fundo e diz: eles sabiam, todos sabiam. E essa frase ecoa como uma sentença, porque o filme não fala apenas sobre religião ou imprensa, fala sobre nós, sobre o silêncio coletivo que permite que injustiças como essas sobrevivam por gerações. No final, quando o The Boston Globe publica a reportagem, não há celebração, há um vazio, uma consciência amarga de que a verdade liberta, mas também destrói. É uma vitória sem aplauso, uma catarse sem alívio. Spotlight é o lembrete de que, às vezes, o verdadeiro heroísmo não está em lutar com armas, mas com palavras.
Alguns filmes não são feitos para entreter, são feitos para testemunhar. 12 anos de escravidão é um desses. Baseado nas memórias verídicas de Solomon Northup, um homem negro, livre, sequestrado e vendido como escravo em 1841. O filme, dirigido por Steve McQueen, é uma ferida aberta na história humana. É impossível assisti-lo e sair o mesmo. Cada cena é um espelho incômodo que reflete o lado mais sombrio da humanidade e a capacidade quase divina de resistência que vive dentro do ser humano. O Solomon, interpretado com intensidade devastadora por Chiwetel Ejiofor, era um músico e pai de família vivendo em liberdade no norte dos Estados Unidos. Tudo muda quando ele é enganado, drogado e vendido como propriedade. A partir daí, começa a sua descida ao inferno. Uma jornada de 12 anos marcada por tortura, humilhação e a luta desesperada para não esquecer quem ele realmente é. Em um mundo que insiste em chamá-lo de escravo, ele se agarra à própria dignidade como quem segura o último fio de humanidade. Há momentos no filme que parecem intermináveis. E é justamente essa lentidão que dói, como na cena de enforcamento, quando o Solomon fica pendurado, lutando por ar, enquanto os outros escravizados continuam a trabalhar ao fundo, fingindo não ver. A câmera não desvia, ela não corta, ela obriga o espectador a permanecer ali, a sentir cada segundo de agonia. É o tipo de silêncio que fala mais do que qualquer diálogo poderia. E então tem a Patsy, que é vivida pela Lupita Nyong'o, uma jovem escravizada cuja beleza e inocência a tornam alvo do sadismo do seu dono, o fazendeiro Edwin Epps, interpretado de forma assustadoramente real por Michael Fassbender. A relação entre eles é um retrato nu da perversão do poder. A cena em que a Patsy é chicoteada sob o olhar impotente do Solomon é uma das mais brutais e honestas do cinema moderno. E é impossível não desabar junto com ela. Mas 12 anos de escravidão também é sobre esperança. Pequena, frágil, mas viva. Quando Solomon finalmente reencontra a liberdade, graças à ajuda de um abolicionista interpretado pelo Brad Pitt, não há música triunfal, nem discursos heróicos. Ele apenas volta para casa, envelhecido, quebrado, mas de pé. O reencontro com a família é silencioso e quase sagrado. Ele pede perdão por ter sobrevivido. E nesse momento, o espectador entende que a liberdade não é um prêmio, é um retorno doloroso àquilo que nunca deveria ter sido tirado. O filme termina sem justiça plena, sem final feliz, mas é justamente essa ausência que o torna real, porque 12 anos de escravidão não é apenas sobre o passado, é sobre as cicatrizes que ainda vivem no presente, é sobre o preço da dignidade e a força inquebrável de um homem que, mesmo despido de tudo, nunca deixou de ser livre por dentro. Às vezes, os verdadeiros heróis não vestem capa, vestem decotes e enfrentam o preconceito de um mundo que subestima a força de uma mulher comum. Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, dirigido por Steven Soderbergh, é baseado em uma história real. É o retrato vivo da coragem de quem decide lutar quando ninguém mais acredita. A Julia Roberts, em uma das atuações mais marcantes da sua carreira, dá vida a Erin, uma mãe solteira, sem formação acadêmica, que acaba se tornando a espinha dorsal de um dos maiores processos ambientais da história dos Estados Unidos. A história começa simples. A Erin é uma mulher em apuros, tentando sustentar os filhos sozinha após um acidente de carro e uma série de portas fechadas. Até que, por acaso, começa a trabalhar como assistente em um pequeno escritório de advocacia. Ali, entre pilhas de papéis, ela descobre algo estranho: documentos médicos e registros imobiliários conectados a uma empresa poderosa, a Pacific Gas and Electric, a PGIE. O que parecia burocracia vira uma denúncia. A empresa estava contaminando a água de uma cidade inteira com cromo hexavalente, um composto cancerígeno. O que torna Erin Brockovich tão poderoso não é apenas o caso judicial, mas o modo como Erin enfrenta o sistema, sem diploma, sem status, mas com uma determinação que humilha qualquer advogado de terno caro. Ela mergulha em uma luta que mistura empatia,
fúria e senso de justiça. O roteiro mostra o lado humano da guerra. As visitas às famílias doentes, as noites sem dormir, os olhares de desprezo que ela recebe por ser apenas uma mulher bonita com a saia curta demais. E é justamente essa mulher que derruba um império corporativo. Há uma cena emblemática em que a Erin, cansada e suada, entra na sala do chefe e joga sobre a mesa os nomes de mais de 600 pessoas contaminadas. A sala fica em silêncio. Aquela mulher que muitos chamavam de exagerada acabava de construir o caso mais sólido de toda a investigação. A vitória judicial vem acompanhada de lágrimas e reconhecimento, mas o maior triunfo está além do dinheiro. É o respeito conquistado à força. Erin Brockovich é sobre acreditar que indignação também é uma forma de amor. Amor pela verdade, pela vida e por quem não tem voz. O filme mostra que não é preciso ser especialista para mudar o mundo. Basta não aceitar o injusto como normal. E é por isso que, mais de 20 anos depois, Erin ainda inspira, porque ela prova que coragem e autenticidade continuam sendo as armas mais poderosas contra qualquer sistema corrupto. Tem histórias que são tão absurdas que só podem ser reais. E Prenda-me se for capaz, dirigido por Steven Spielberg, é exatamente isso. Uma dança elegante entre crime e charme, baseada na inacreditável vida de Frank Abagnale Jr., um jovem que, antes dos 21, conseguiu se passar por piloto, médico e advogado, tudo isso enquanto aplicava golpes milionários com uma inteligência fora do comum. Leonardo DiCaprio brilha no papel principal, equilibrando inocência e audácia, enquanto Tom Hanks encarna um agente do FBI determinado a capturá-lo. O Frank não é um vilão comum, ele é o reflexo de um garoto ferido, tentando preencher o vazio deixado pela separação dos pais e pela perda da estabilidade familiar. É fascinante perceber que seus golpes não nascem apenas da ambição, mas de uma busca desesperada por pertencimento, por amor. Ele quer ser visto, reconhecido, respeitado. Cada identidade falsa é, na verdade, uma tentativa de se encontrar. E Spielberg conduz essa trama com leveza e ritmo quase musical, transformando um drama moral em um jogo de gato e rato cheio de humanidade. Há cenas que ficam gravadas na memória, como o primeiro golpe que o Frank dá quando ele se passa por piloto da Pan Am, andando confiante pelo aeroporto com um uniforme que ele mesmo falsificou. O público ri, se encanta e, de forma quase culposa, torce por ele. Mas conforme o tempo passa, a solidão se torna seu verdadeiro inimigo. A sequência em que ele passa um Natal sozinho, ligando pro agente do FBI apenas para conversar, revela que por trás da esperteza existe um menino perdido. O filme equilibra moral e empatia de maneira brilhante. Sim, o Frank comete crimes, mas o espectador entende a sua humanidade. O confronto final, quando ele é capturado, não traz ódio, mas compaixão. E o mais surpreendente é o que vem depois. Ao sair da prisão, o Frank é contratado pelo próprio FBI para ajudar a combater fraudes, de vigarista a consultor do governo. A ironia da vida em sua forma mais pura. Prenda-me se for capaz é, acima de tudo, um retrato da inteligência como forma de sobrevivência e da vulnerabilidade disfarçada de bravura. É sobre o desejo universal de ser alguém, mesmo que isso signifique enganar o mundo por um tempo. E no fim, quando Frank encontra a redenção, nós percebemos que as melhores histórias reais não são apenas sobre o que as pessoas fizeram, mas sobre quem elas se tornaram depois disso. Há filmes de guerra que mostram sangue, explosões e glória. E até O Último Homem mostra algo muito mais raro: fé, compaixão, coragem, em sua forma mais pura. Baseado na história real de Desmond Doss, um soldado que se recusou a pegar em armas durante a Segunda Guerra Mundial e ainda assim salvou 75 vidas no campo de batalha. O filme, dirigido por Mel Gibson, é uma das narrativas mais inspiradoras do cinema moderno. Não é sobre matar, é sobre manter-se humano em meio ao inferno. O Desmond, interpretado com uma sensibilidade impressionante por Andrew Garfield, é um jovem adventista que decide se alistar movido pelo desejo de servir ao país, mas sem trair seus princípios religiosos. Ele quer ser médico de combate, não soldado. Essa escolha o transforma em alvo de zombaria, punição e desprezo entre seus companheiros. Um homem que não pega em armas não pertence ao exército, é o que dizem. Mas o que ninguém
ninguém imagina é que esse homem desarmado se tornaria uma lenda. A Batalha de Okinawa é o coração pulsante do filme e também o seu pesadelo. A sequência da subida do penhasco de Hacksaw Ridge é um dos momentos mais intensos já filmados. Entre tiros, gritos e corpos mutilados, o Desmond permanece ali, sozinho, repetindo a sua prece: Senhor, deixe-me salvar mais um. E ele salva, um por um, arrastando homens feridos pelas trincheiras, sob fogo inimigo, noite adentro, com as mãos em carne viva e a fé intacta. O contraste entre a brutalidade da guerra e a pureza do protagonista é o que dá ao filme sua força. Mel Gibson não poupa o espectador. Cada explosão, cada perda é mostrada com um realismo quase insuportável. Mas entre o caos há uma luz, a convicção de que o bem pode sobreviver, mesmo no pior dos mundos. No final, quando o Dawes é finalmente reconhecido e recebe a medalha de honra, a emoção é inevitável. Ele não apenas sobreviveu, ele provou que a coragem não vem da força, mas da fé. Até o último homem é uma oração filmada, uma lembrança de que a verdadeira bravura não está em destruir, mas em proteger. O Dawes nos ensina que mesmo quando tudo desaba, ainda há espaço para compaixão. Talvez seja essa a lição mais necessária dos nossos tempos. Nunca deixar que o horror do mundo mate aquilo que nos torna humanos. No fim das contas, o que esses filmes têm em comum não é apenas o fato de serem baseados em histórias reais, é o fato de provarem que a realidade, quando colocada sob o foco da verdade, é mais poderosa do que qualquer ficção. Cada um desses personagens existiu de verdade. Eles sentiram medo, dor, solidão, esperança. E é justamente isso que os torna tão inspiradores. Não eram heróis de nascença. Eram pessoas comuns que, diante do impossível, escolheram continuar. O cinema tem esse poder quase místico de nos fazer viver 1000 vidas em uma só. Quando vemos Aaron Halston cortando o próprio braço em 127 horas, ou Solomon resistindo a 12 anos de escravidão, ou Desmond Doss salvando vidas sem atirar uma única bala, somos confrontados com uma pergunta silenciosa: e se fosse eu? E é aí que o impacto acontece. Quando percebemos que a coragem, a fé e a superação não pertencem a um roteiro, mas estão dentro de cada um de nós, esperando o momento certo a despertar. Então, a próxima vez que você assistir a um desses filmes, não veja apenas a história, veja o espelho, veja o que a vida é capaz de fazer quando alguém se recusa a desistir. Se esse tipo de conteúdo te inspira, te faz refletir ou te dá vontade de viver de forma mais consciente, se inscreva no canal, ative as notificações e continua comigo nessa jornada, porque ainda há muitas histórias reais que precisam ser contadas. Algumas delas talvez até falem sobre você.